Neemias, capítulo 8, versículo 8 também. Na Nova Almeida Atualizada, NAA, o texto diz: eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Deixe-me repetir. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Muito bem, meus irmãos. Na introdução do meu texto, eu digo que ao longo da história bíblica, momentos de avivamento espiritual genuíno sempre estiveram profundamente ligados ao retorno à palavra de Deus. Digam comigo, retorno à palavra de Deus. Quando você estuda os avivamentos registrados na Bíblia Sagrada, em especial no Antigo Testamento, no período dos reis, é um fator comum, um elemento comum em todos os grandes despertamentos espirituais: a presença da lei de Deus sendo lida, sendo comentada, sendo aplicada. No Novo Testamento não é diferente. A igreja, por exemplo, no dia de Pentecostes, ela já nasce. Nós vamos, inclusive, ter no próximo trimestre, com comentários do pastor José Gonçalves, as classes de adultos, uma revista baseada nos 15 primeiros capítulos de Atos. E nós vamos estudar e vamos enfatizar isso, vocês vão ver. Eu já tive acesso à lição, já li a lição na íntegra. Hoje tive acesso ao livro de apoio, aqui com a livraria, eu acho que é El Shaddai, pastor Claudinei, El Shaddai é a livraria? Shalom Adonai. Mas é a livraria de Deus, né? Só errei o nome, mas é o mesmo Deus. Na livraria Shalom Adonai, Paz do Senhor, que é o que quer dizer, eu hoje tive acesso ao livro de apoio. E, aliás, eu recomendo aos obreiros aqui presentes, aos professores aqui presentes, que adquiram o livro de apoio, tanto de adultos quanto de jovem, na sua respectiva classe. Porque no livro de apoio o comentarista detalha um pouco mais o texto da lição, que ele não teve espaço de detalhar. E ali você colhe muito subsídio. E olha, cá entre nós, o pastor José Gonçalves é um dos melhores comentaristas de lições bíblicas que nós temos na nossa casa publicadora. É um dos meus preferidos. E, inclusive, nesse trimestre, no livro de apoio, ele faz citação lá na página 62. Quem tiver o livro pode consultar, quem não tiver vai adquirir com a livraria Shalom Adonai e vai ler. Nas páginas 62 e 63, ele faz citação de um livro meu, de uma obra minha, que é uma pena eu não ter aqui para disponibilizar a vocês, mas ele faz uma citação, não vou dizer qual e nem que contexto, vou deixar a curiosidade para você lá, mas ele faz uma citação nossa em seu livro, e é claro, eu fiquei muito contente por conta disso. Mas adquira o livro de apoio, para que você, com detalhe, estude as lições, e você vai perceber que no próximo trimestre, nós vamos continuar nessa toada de avivamento espiritual, fundamentado na palavra, que é o nosso objeto de estudo aqui hoje e amanhã, e dentro dos capítulos 8, 9 e 10 de Neemias. E lá, como eu dizia no Novo Testamento, a igreja nasce em Pentecostes, com derramamento do Espírito Santo, e ali nós já vemos a força presente, poderosa, operante, transformadora da palavra de Deus. Pois Pedro, cheio do Espírito Santo, se pôs de pé, pregou Bíblia para uma multidão enorme que o ouvia, e ali 3.000 almas foram ganhas para Jesus Cristo no dia da inauguração da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo na terra. E assim é durante todo o livro de Atos dos Apóstolos. Os grandes avivamentos por onde os apóstolos passam, em Jerusalém e em todos os territórios do mundo antigo durante o Império Romano, especialmente nas missões lideradas pelo apóstolo Paulo, mas também naquelas atividades evangelísticas de Filipe, de Estevão, nós vemos o quê? A Bíblia sendo pregada, sendo explicada, sendo aplicada. Dito de outra forma, nós não conheceremos nenhum avivamento verdadeiro na Bíblia e na história da igreja que não tenha este pilar, que não tenha este fundamento da palavra de Deus. Então podemos dizer desde já, ainda na fase introdutória dessa ministração, que toda igreja avivada é uma igreja biblificada. Vocês podem repetir comigo? Toda igreja avivada é uma igreja biblificada. Diga para o irmão, então biblifique-se. Eu quero ver se você consegue dizer, biblifique-se. Se repetir 3 vezes, é batizado no Espírito Santo com evidência do falar em outras línguas.
Ao longo da história bíblica, momentos de avivamento espiritual genuíno sempre estiveram profundamente, não é superficialmente, porque não é suficiente citações esparsas, espalhadas da Bíblia, não é suficiente caixinha de promessa. Será que ainda tem crente aqui que usa ainda caixinha de promessa? É aquele versículozinho corrido, só de bênção, só de vitória. Ele diz, não, mas eu leio Bíblia, não, mas eu conheço Bíblia. Tá, você lê, você conhece mais profundamente ou superficialmente? Você já experimentou ir ao mar alto, onde estão os peixes os maiores peixes? Ou você continua tendo experiência apenas à beira-mar? Você continua molhando apenas a ponta dos dedos? E apenas aqueles caranguejozinhos menores, aqueles peixinhos pequenininhos é que aparecem ali? Se você quer ter experiências mais ricas e mais profundas com Deus, e se você quer pescar coisas de maior valor, você precisa ir até o mar alto. Isso significa ter experiência profunda com Deus, por uma imersão, por um mergulho verdadeiro em sua palavra. Então, irmão e irmã, não se contente com caixinha de promessa. Não se contente com leituras corridas e apressadas. Não se contente com encontros casuais com a Bíblia Sagrada. Desenvolva o hábito de ler com atenção, ler com interesse, ler com profundidade a palavra de Deus. Se alguém me entende até aqui, diga amém. Um exemplo marcante encontra-se nos capítulos 8 e 9, mas acrescente-se aí, porque eu vou acrescentar logo em seguida o capítulo 10 de Neemias. Após o retorno do exílio babilônico e a reconstrução dos muros de Jerusalém, é o contexto em que Neemias e o seu colega Esdras, não foi sem razão, pastor, que na hora da leitura o senhor trocou Neemias por Esdras. Isso acontece. Quem nunca trocou Elias por Eliseu? Isaías por Jeremias? Paulo por Pedro? Quem nunca trocou? Esdras e Neemias, às vezes a gente também confunde, e é por uma razão muito simples, é que eles são parceiros, eles são contemporâneos, eles trabalham em uma mesma época, eles estão incumbidos de um mesmo dever, o dever de restaurar Judá socialmente, reconstrução do muro, reconstrução das casas, reconstrução da vida civil, mas também responsáveis por restaurar espiritualmente Judá, com o resgate do culto, das celebrações festivas ao Senhor, da adoração pública, da santidade, do amor à palavra de Deus. Então, tanto Neemias quanto Esdras, e aliás, ambos os livros estão colados aí na Bíblia Sagrada, primeiro Esdras e depois Neemias, fazem alusão a esse despertamento espiritual, a esse avivamento espiritual. Depois do cativeiro babilônico, onde o povo judeu esteve durante 70 anos, cumprindo pena devido aos pecados que cometeram contra Deus. E aí eu sigo dizendo que o povo de Israel experimentou um poderoso despertamento espiritual, que teve como ponto de partida a leitura bíblica e a explicação da lei de Deus. E aí nós vamos trabalhar muito na apostila esse binômio, ler e explicar. Digam, ler e explicar. Aliás, aqui já está, desde a entrada, uma orientação didática para professores, os vocacionados. Serve também aos obreiros, aos ministros da palavra, aos quais, respeitosamente, como ministro que também eu sou, me dirijo. O nosso trabalho enquanto educadores cristãos, professores, pregadores em geral, e eu imagino que aqui existam ótimos pregadores da palavra de Deus em Serrinha, isso também lhes diz respeito. Essa conferência também diz respeito aos pregadores, jovens pregadores, obreiros pregadores, itinerantes, também diz respeito a vocês. O nosso ministério se baseia nisso: ler a palavra e explicar a palavra. Não podemos nem ficar só na leitura, nem também nos aventurar em uma explicação sem a leitura, sem apresentar o texto, sem fazer referência direta ao texto. Eu acho fantástico o capítulo 8 de Neemias, pois ele nos diz que providenciaram um púlpito. Vê que não é coisa de assembleano, é coisa desde a época de Esdras e Neemias, já se fabricava púlpito, né, para colocar em uma posição mais elevada o ministrante, o dirigente da reunião. Fizeram um púlpito de madeira, era o que tinham naquele momento. Esdras subiu sobre ele. Esdras é o sacerdote, é o homem da lei, é o homem da palavra, é o homem das escrituras. E ele fez o quê? Ele abriu, ou se fôssemos dizer mais literalmente, ele desenrolou o rolo perante as vistas
de um grande auditório que estava ali. E eu digo desenrolou porque você é inteligente, você sabe, naquela época não existiam Bíblias encadernadas como temos hoje. Isso aqui é um privilégio, irmãos, que Deus nos deu, e nós devemos render a Deus muita gratidão por isso. Porque nós temos a Bíblia completa, 66 livros, aqui, encadernado, folhinhas finas, fácil de conduzir. Eu costumo dizer que a Bíblia é a biblioteca portátil do cristão. A gente conduz, a gente carrega essa Bíblia, né, essa biblioteca inteira, porque são 66 livros, é uma biblioteca inteira. Então nós podemos ter o privilégio de carregar, de ler com muita facilidade. Naquela época não, naquela época os livros sagrados, registrados em couro de animal, os chamados pergaminhos, ou em um material fabricado à base vegetal, que eram os papiros. Eles eram enrolados em formato de rolo mesmo. E quando alguém queria ler aquilo, e não dava para você ter uma Bíblia inteira dentro de um rolo, o que você tinha era pequenos livros em formato de rolo, ou porções de grandes livros, em vários tomos, em vários volumes, porções de livros em cada rolo. Mas era inimaginável no tempo de Esdras e Neemias você ter 66 livros em um rolo só. Não teria rolo que coubesse tanto. Por isso eu digo que é um privilégio nosso. Então, quando ia se ler a palavra de Deus naquele tempo, o escriba, e essa palavra escriba vocês sabem o que significa, né? Escriba vem de escrever, é o escrevente. Hoje nós chamamos popularmente de escrivão. O escrivão hoje seria o escriba de antigamente. É o homem que escreve. E por que ele é escriba? Porque ele é escrivão? Porque ele era um profissional da escrita. Ele era aquele homem que era contratado, que era pago para escrever manualmente. Imagina, numa época que não tem computador, não tem impressora, não tem gráfica, não tem editora. As editoras eram os homens, eram os escribas. Para todos os efeitos, Esdras é uma editora. Ele é um MEI, pastor. É um microempreendedor individual. Então, se alguém queria um livro, encomendava ao Esdras. Entretanto, como era o livro fabricado? Manuscrito. E por que manuscrito? Mano, de mão. Escrito, de escrita. Agora ficou claro, né? O que é um manuscrito? É um escrito à mão. Você pagava o escriba e ele escrevia o livro que você queria, copiando a partir de um rolo que você levava até ele, ou que ele tivesse em sua biblioteca. Ele ia lendo e transcrevendo, lendo e transcrevendo. Imagina o desgaste que era, imagina o esforço, né, que aqueles homens faziam, mas também o ganho que eles tinham, um ganho cultural, um ganho intelectual, pois eles liam muito, gravavam muito e escreviam muito. E quem aqui é do ramo de qualquer licenciatura, professores aqui formados, sabem que nós aprendemos mais quando escrevemos do que quando apenas ouvimos ou lemos. Aí você imagina como os escribas eram inteligentes, como eles eram homens cheios de cultura, porque eles liam muito e escreviam muito, era próprio do ofício deles. E Esdras é esse homem douto, intelectual, de mente treinada, hábil, versado na leitura e na produção escrita. Só para dizer uma coisa, pastor Nathaniel, às vezes a gente fala muito assim de, né, a igreja, o povo de Deus começou com gente simples, gente que não sabia falar, eram os irmãos tudo da roça, do mato, ignorante, e assim a obra cresceu, e se desenvolveu, e chegamos aqui, e hoje o povo só fala de teologia, e é conferência de EBD, e é seminário, e é livro, e eu não sei para que essas coisas. Irmão, desculpe a grosseria desse paraibano agora, mas você que diz isso, o único ignorante da história é você. A igreja não começou com pessoas ignorantes, a igreja não cresceu com pessoas ignorantes, a igreja sempre teve em seus quadros doutos e leigos, mas nunca construiu monumentos à ignorância, nunca favoreceu o analfabetismo. Aliás, se tem um povo que gosta de promover cultura, leitura, letramento, é o povo de Deus, pois nós somos o povo do livro. Cadê o livro? Você trouxe ele? Nós somos o povo do livro. Não dá para ler e conhecer esse livro se você é analfabeto. Não dá para estudar esse livro se você é analfabeto. Então a igreja é uma agência educadora. Nós gostamos de ler e incentivamos a leitura. Deus chamou Moisés e disse para ele, escreve. Escreveu 5 volumes do nosso Pentateuco. Penta 5, teuco de tomos. 5 volumes, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Ele chega para João, o que vês, escreve. Deus gosta de escritor. Diga comigo, Deus gosta de escritor. Diga para a pessoa do seu lado, agora deixa de besteira. Se Deus gosta de escritor, você também tem que gostar, rapaz. Para de ficar fazendo apologia à ignorância.
Olha aqui Esdras, é um homem douto, é um intelectual, é um homem de mente fértil, é um homem que mas tem um Pedro. Sim, é o que eu estou dizendo. A história sempre teve os doutos e os leigos. Você tem um Paulo de mente fértil, intelectual, altamente treinado, e você tem um homem Pedro mais simples, pescador, mas nunca abre a boca para dizer só teve Pedro, só teve homem leigo, só teve pescador. Você está colocando Paulo onde? Mateus era cobrador de impostos, e para ser cobrador de impostos, tinha que entender o básico de economia, de matemática, de juros, de correção, o básico. Não dava para você ser um cobrador de imposto leigo, ignorante, porque aí você não ia render o que Roma esperava que você rendesse. Lucas, auxiliar de Paulo, era o quê? Qual era a profissão dele? Quem me lembra? Que eu de repente me esqueci aqui, quem me lembra? É simplesmente médico. E é autor do evangelho que leva o seu nome, e de Atos dos Apóstolos, 2 livros da mais alta relevância para a nossa teologia pentecostal. Então eu não posso concordar com ninguém que abra a boca para dizer, irmão, é porque agora é só teologia, é porque agora é livro, é porque agora é conferência e seminário. Irmão, se tu não estudou, amém, dá glória a Deus, aleluia, serve a Jesus com as ferramentas que tu tem, mas não despreza não aqueles a quem Jesus deu alguma coisa, aqueles que se esforçaram, aqueles que pesquisaram, aqueles que estudaram e aprenderam, e com humildade estão servindo, porque no final das contas, o que vai importar não é se é pescador ou se é doutor, o que importa é se você é um servo nas mãos de Deus, para servir a Deus e a sua igreja. Amém, meus irmãos? Mas por favor, Igreja Assembleia de Deus em Serrinha, não vamos construir monumentos à ignorância. Não sejamos anti-intelectuais, não sejamos contrários ao estudo, não sejamos perseguidores daqueles que querem aprender mais para servir melhor, tá bom? Então lá está Esdras, é esse homem douto, de mente treinada, lendo e explicando a palavra de Deus. E aí eu sigo na minha introdução dizendo que esse episódio fornece um modelo atemporal, isso é, que serve para toda e qualquer época, para a igreja inclusive contemporânea. Assim como nos dias de Neemias, a igreja de hoje precisa reencontrar a centralidade das Escrituras como fonte de renovação espiritual. Você vai ler Esdras, Neemias capítulo 9, e você vai perceber que em pelo menos 4 ou 5 momentos, o autor bíblico faz menção da leitura acompanhada da explicação da palavra. Esse é o binômio que nós vamos trabalhar hoje e amanhã, nos ajudando o Senhor. Nesse contexto, a escola dominical emerge, ela sobe, ela vem, ela se levanta como um instrumento vital. E o que é vital? Vital está relacionado à vida, vita, latim, quer dizer, aquilo que diz respeito à vida ou morte. A escola dominical não é um culto qualquer, não é coisa dispensável. A escola dominical é a própria igreja, não é uma instituição paralela à igreja. Paralela à igreja nós temos institutos bíblicos, nós temos colégios, nós temos seminários, nós temos faculdades, mas não é o caso da escola dominical. A escola dominical não é uma instituição paralela à igreja, de modo que a igreja olhe e diga, não, se eu quiser me matricular, eu me matriculo, se não, deixa para lá. Não, a escola dominical é a própria igreja, servindo ensino bíblico, gratuito, regular e sistemático para o povo de Deus. Digam comigo, a escola dominical é a própria igreja oferecendo ensino bíblico gratuito, regular e sistemático para o povo de Deus. Então a escola dominical ela é vital, promovendo avivamento pessoal e comunitário. Iremos explicar isso no avançar da nossa exposição. Tanto no contexto eclesial, ou seja, da eclésia, da igreja, da congregação, como no contexto social, pois as contribuições da igreja e dessa agência educadora, que é a escola dominical, os lucros que nós usufruímos, os ganhos que nós usufruímos, a partir do trabalho dedicado que fazemos aqui, não ficam apenas aqui. Eu posso dizer, irmã Gênesis, que a escola dominical, ela é como uma oliveira. Pega aí essa imagem. Você sabe que a oliveira, que produz oliva, de onde vem o azeite, né? Ela é uma das árvores que tem maior duração de vida e que incessantemente produz os seus frutos. Nós temos aí oliveiras em Israel, espalhadas no mundo, que são oliveiras milenares. A escola dominical é uma oliveira.
que produz frutos incessantemente e cujos ramos, as raízes estão aqui, pastor, na igreja, no meio do povo de Deus. As raízes da EBD estão aqui. Mas os ramos dela, olha a imagem, os ramos desta oliveira se estendem até a rua, se estendem até o comércio, se estendem até os hospitais, se estendem até as casas, até os lares. Por quê? Porque é lá que o fruto da oliveira é colhido. A raiz está aqui na igreja. A escola dominical está ligada à igreja. Ela é cuidada pelo pastor, pelos superintendentes delegados pelo pastor, pelos professores delegados pelo pastor. Mas aquilo que ela produz, ela não produz só para aqui. O que ela produz para ali. Quem diz amém, irmãos? Quem está entendendo isso aqui? O ensino que nós oferecemos aqui, o alimento dominical, ele sai daqui, mas ele vai alimentar as famílias lá fora. A escola dominical, quando bem assistida, quando bem frequentada, quando valorizada, ela contribui para as famílias, ela contribui para oferecer à sociedade profissionais éticos, corretos, íntegros. E quer uma ética mais elevada, caríssimos obreiros, do que a ética cristã? A nossa ética é uma ética muito elevada. Aliás, Jesus ordena que seja. Pois ele disse, se a vossa justiça não exceder, não superar a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino de Deus. O que Jesus está dizendo para nós, igreja, é: vocês precisam ser mais éticos do que os homens mais éticos lá fora. Aleluia. Eita, que responsabilidade. Que responsabilidade. Daí eu posso dizer, sem medo de errar, os melhores profissionais precisam ser os crentes. Os melhores políticos, que infelizmente não são, mas precisam ser os crentes. Os melhores gestores públicos, os melhores diretores das grandes multinacionais, das instituições públicas, precisam ser os crentes. Porque a nossa ética é uma ética muito elevada, arraigada na Constituição Universal do Reino de Deus, que é as Sagradas Escrituras. Sentiu aí o peso da responsabilidade, irmã? Você tem que ser a melhor professora lá no ensino público. Você tem que ser o melhor professor universitário. Você tem que ser o melhor funcionário na sua empresa. Você não pode apresentar atestado falso para ficar em casa, para assistir Champions League, Mundial de Clubes, ou o final da sua novela mexicana, e saber se o Carlos Daniel vai ou não morrer. Irmã, tu estás se vendendo para o Carlos Daniel, irmã. Meu Deus. Olha o alvoroço no arraial, pastor. Primeiro tópico, o contexto de Neemias 8-10. Um retorno à palavra. Neemias 8, vamos começar por ele, descreve um momento crucial na história de Israel. Após anos de exílio, 70 anos no cativeiro babilônico, e uma jornada de reconstrução física da cidade, os muros foram erguidos, as casas foram construídas, o templo também. Era agora tempo de reconstrução espiritual. E eu imagino que nós estamos vivendo dias semelhantes. Irmãos, graças a Deus, nós saímos do olho do furacão. Eu não sei se a sua ficha já caiu, se você já se deu conta, mas nós vencemos uma pandemia que só no Brasil sepultou 700 mil pessoas. A sua ficha já caiu? Você já parou para pensar assim: eu sou um sobrevivente? Parentes nossos morreram, amigos nossos morreram, vizinhos, conhecidos, colegas de trabalho se foram, alguns até bem mais jovens que você, alguns até de mais saúde que você. Então não foi por questão de idade que você chegou aqui, não foi por questão de disposição física que você chegou aqui, foi a mão de Deus que te sustenta. É a mão de Deus. Quem pode com mão erguida dizer obrigado, Jesus, eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Foi cantado aqui esta noite, eu sobrevivi. Significa que Deus tem plano na tua vida, significa que Deus tem negócio com você ainda na terra, significa que ainda há uma missão a ser cumprida, há uma tarefa a ser feita. Valorize esta oportunidade que Deus está lhe dando.
Eu me recordo agora de um filme que é um clássico, é um filme bom para a família, um filme sobre coragem, sobre altruísmo, sobre se oferecer pelos outros, O Resgate do Soldado Ryan. É um clássico do cinema mundial. O filme é um longa-metragem que fala de um pelotão que vai em busca de um soldado que se perdeu no campo de batalha. Eu sei que, para encurtar a história, já deixando spoiler, mas quem quiser assistir depois assista, é um filme de uma mensagem muito forte. Muitos soldados caem pelo caminho, em busca do Ryan, tentando resgatá-lo e levá-lo de volta para a sua pátria querida. Por fim, o comandante daquele pelotão encontra o Ryan, em meio ao fogo cruzado, em meio a um conflito terrível. E esse próprio comandante, interpretado pelo famoso ator Tom Hanks, ele diz para o Ryan, em uma de suas últimas palavras, antes dele tombar em campo de batalha, pois ele já estava muito ferido e debilitado. Ele diz uma frase que é fantástica. E é aquela mensagem que você encontra no final do filme. Faça valer. Eu acho muito bonito aqui, é emocionante, arrepia a gente. O comandante se sacrificou, e homens morreram em campo de batalha. E antes de ele dar o seu último suspiro, ele diz para o Ryan, faça valer. O investimento da sua pátria, o sacrifício deste exército, o sangue de homens que tombaram na batalha por sua vida, faça valer. Hoje eu digo para vocês aqui, moças e rapazes, temos um bom público de jovens, parabéns por terem vindo, caros obreiros, pais e mães de família, eu lhes digo, façam valer o investimento que Deus fez na vida de vocês. Primeiro, livrando vocês da condenação eterna, livrando vocês das garras de Satanás, oferecendo o sangue de seu precioso Filho na cruz do Calvário, batizando vocês com o Espírito Santo, colocando esse livro sagrado em suas mãos, uma igreja linda perto de casa para vocês congregarem confortavelmente, um pastor que lhes tem dado espaço para vocês servirem a Deus com seus dons. Façam valer a pena cada investimento de Deus. Vocês escaparam de um redemoinho que arrastou muita gente para a tumba. Façam valer a pena. Então é um tempo de reconstrução espiritual. Muita gente ficou ferida pelo caminho, muitos sobreviventes ficaram machucados porque enterraram entes queridos, outros desenvolveram doenças ou descobriram doenças que não tinham antes dessa pandemia, e nós estamos ainda nessa fase de reconstrução de muro, reconstrução de casa, reconstrução de templo, reconstrução de culto. Muita gente que ouvia direto, todo dia, fica em casa, fica em casa, fica em casa, ficou mesmo e não voltou. Outros estão voltando ainda timidamente, sem força. E tem gente que não voltou, quer voltar, mas sabe aquela coisa, diz, eu quero, mas eu não tenho força. Vamos orar por essas vidas, amém, irmãos? Vamos orar, porque o Senhor é quem dá força ao fraco, quem levanta ao caído, Ele é quem ressuscita os mortos, louvado seja Deus. Tempo de reconstrução, o povo se reuniu, aí eu acho isso muito lindo no texto de Neemias 8, se reuniu espontaneamente, o pastor leu nos primeiros versículos, como um só homem. Olha que coisa linda. Há um impulso aqui, misterioso, que o texto não nos revela explicitamente, mas nós podemos dizer isso sem nenhum medo de errar, porque isso não aconteceria se não fosse por um impulso do Espírito de Deus. O Espírito de Deus que levou Simão ao templo, nos dias de Jesus, quando Jesus era um garotinho para ser apresentado. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor o impeliu ao templo. É o Espírito Santo que nos impele, porque tem dia que a gente não tem força, tem dia que a gente está sem vontade, tem dia que a gente está exausto do trabalho da semana, e a gente diz, eu quero ficar só em casa. Aí o Espírito Santo diz, vai não, a gente toma aquele ano. Será que foi hoje assim? A sua história foi essa hoje? Dia de sábado, último dia da semana, cansado da semana toda, de repente problema em casa, problema na família, doença, um trabalho corrido, aperreio, e você diz, meu Deus, eu queria hoje esticar minhas perninhas aqui nesse sofá, descansar um pouquinho, dormir mais cedo, mas você sentiu aquele sopro que soprou lá no vale de ossos secos. E você nem sabe como chegou, mas você chegou, está aí, e até está dando risada. Porque crente pentecostal, ele apanha dando risada. Isso não é bom? Isso é bom, ele apanha que nem sente. Glória a Deus. É o Espírito Santo nos impelindo. E aí a gente se reúne como um homem só, como se fosse uma só pessoa. Isso fala de propósito, isso fala de união, isso fala de unidade, isso fala de harmonia. Ô irmãos,
A igreja do Senhor, ela precisa estar sempre unida. A igreja Assembleia de Deus, é característica dela, ela cresce e ela tem muitos departamentos. E isso não é ruim, isso é bom, desde que bem administrado. Porque as crianças têm um lugarzinho para as crianças, os adolescentes têm um ambiente apropriado para eles, os mais jovens se enturmam com os mais jovens, as irmãs já entram logo no cônjuge das irmãs, quem é músico, quem tem alguma habilidade para tocar ou cantar, já integra logo a banda, e se o negócio cresce de banda vira orquestra. E hoje nós temos um ministério que é o ministério bebê na igreja, pastor, o ministério mais novo da igreja. Quem pode me dizer qual é? Não, o mais novo ministério da igreja, qual é? O ministério mais recente, recém-fundado. Mídia, cadê os midianitas aí? Dê glória a Deus. É o ministério bebê. Porque é o ministério mais novo. Antigamente você ficar de pé no meio do culto para tirar foto era irreverência, né? Mas hoje nós organizamos e temos um ministério. Isso é bom. Ou seja, até você jovem que gosta de tirar foto, que tem habilidade para mexer com edição de imagem e vídeo, tem facilidade para aprender essas ferramentas tecnológicas, eu quero lhe dizer, e acredito que o pastor vai concordar comigo, tem um ministério na igreja lhe esperando agora. Para você abençoar a igreja de Deus, registrando os melhores momentos. A gente pensa que não, mas isso é importante. Quantos anos tem a igreja aqui, pastor Serrinha? Não tem 100 anos. Pronto, não tem 100 anos. Mas agora, se Jesus demorar um bocadinho para voltar, que eu espero que ele não demore tanto, mas se ele demorar um bocadinho para voltar, quando for em 2050 em os quebrados, que essa igreja for completar o seu centenário, ela não vai ter dificuldade para fazer um levantamento, um registro fotográfico, audiovisual, dos pastores que por aqui passaram, dos irmãos que aqui congregaram, porque a nossa igreja de Campina Grande comemorou o seu centenário agora, ano passado, mas foi uma dificuldade, pastor, para a gente encontrar foto dos pioneiros, para a gente encontrar memória daqueles que vieram antes de nós, para nós homenagearmos eles, suas famílias, os netos deles que estão lá com a gente, os bisnetos que estão lá com a gente. A gente queria fazer essa homenagem, mas teve muita dificuldade para encontrar. Vocês do Ministério de Mídia hoje servem à igreja não apenas fotografando o momento, mas eternizando. Olha que chique, dá para virar um lema do Ministério de Mídia da igreja, hein? Não é só fotografia, é eternizar momentos. E quando chegar no centenário, olha que coisa linda. Se Jesus demorar, que eu espero que ele não demore. Daqui para 2050, irmão, com essa coisa toda que anda no mundo aí, né? Deus me livre e guarde. Mas se Jesus demorar, quando essa igreja for celebrar o centenário, elas vão ter fotos dessa conferência. Ela vai ter vídeos do pastor pregando aqui no culto de doutrina. Isso não é bom? Isso não é maravilhoso? É um ministério de Deus. E você que tem habilidade para trabalhar com isso, está convidado a compor esse ministério. É a dinâmica da Assembleia de Deus. É crescer e departamentalizar. Agora, o que a gente não pode é dividir a igreja. Quando é trabalho de oração, os jovens não vêm. Quando é trabalho dos jovens, as irmãs ficam em casa. Quando é trabalho da escola dominical, os que são componentes de conjunto ou líderes de conjunto não vêm, não, porque é da EBD. Eu sou regente da mocidade, eu sou regente das crianças, eu sou regente, não sou professor da EBD, então não vou. Aí é aí que está o problema. É quando a gente se divide. Irmãos, a igreja pode multiplicar ministérios. Diga comigo, multiplicar sim. Dividir não. A igreja multiplica, ela cria novas frentes de trabalho, porque o exército também tem os seus pilotões e tem habilidades para trabalhar com armas e com atuações específicas em campo. Assim a igreja também. Entretanto, somos um só exército, somos um só povo. E quem dera chegarmos ao nível de, quando a mocidade for realizar um evento, as irmãs chegarem e dizerem: estamos aqui para ajudar no que precisar. Vamos cozinhar para vocês. Vocês não vão precisar se preocupar com cozinhar. Vamos oferecer o culto, vamos fazer a festa e deixa que a gente cozinha. Mas quando chegar a festa do ciclo de oração, os jovens também se oferecer para dizer: irmãs, não quebrem a cabeça com cozinha. Eu aprendi a cozinhar em casa com minha mãe, assistindo Masterchef, e pode deixar que a juventude da igreja vai cuidar da refeição para vocês. Vão lá orar, vão lá clamar para Jesus, vão lá louvar a Deus, e deixa que da cozinha a gente cuida. Quem dera a gente chegue a esse nível. Fala Deus, não é não? O povo se reuniu como um só homem. Ali pediram que Esdras,
o escriba e sacerdote trouxesse o livro da lei de Moisés para ser lido diante da congregação. É um povo com sede. O Espírito Santo, presente e presidente, ele promove ou ele produz sede da palavra. Irmão, desconfie de um crente que se diz pentecostal, cheio do Espírito, do fogo, do repraprado, do manto, mas não tem sede da palavra. Ele não pede a palavra. Ele só gosta de oba-oba, de movimento, de revelação, e agora está uma moda medonha de pregador, profeteiro, revelando o nome, CPF, RG, passado, presente, futuro do povo. O cara revela tudo, só não revela a Bíblia aberta diante dele, a 30 centímetros de distância. E tem crente que gosta dessas coisas. Tem gente que gosta, todo vigilhão ele está lá para receber a revelação. Todo corredor de fogo ele quer passar por debaixo. Irmão, corre para a palavra. O culto de doutrina está te esperando. Pastor está com a Bíblia aberta, a espada afiada, cortando para lá e para cá. E o teu professor de escola dominical está lá se preparando durante a semana para oferecer uma aula de qualidade no domingo. Levanta da cama, desperta tu que dormes e vem-te embora buscar a palavra, porque só de oba-oba ninguém vai ficar de em pé quando a perseguição vier. O que dá sustância, o que dá firmeza, o que dá estabilidade moral, emocional e espiritual é o tutano, é o mocotó, é a buchada de Bíblia. A gente fala embuchada lá para os irmãos de São Paulo, de Rio Grande do Sul, eles ficam doidinhos sem saber o que é isso. Eu digo, vai lá no Nordeste comer uma buchada de bode, você come e desmaia. Mas meu amigo, pense num negócio bom, irmão. É, porque o pessoal só come lasanha, macarrão à bolonhesa. Diga para o irmão do seu lado, coma buchada, diga, buchada de Bíblia. Tutano. Roer osso, irmão. Jesus te deu uma cabeça grande com uma caixa craniana protegendo teu cérebro. São muitas conexões, são muitos neurônios. Isso aí não é para fazer peso no teu pescoço, não. Isso aí é para tu pensar, para tu raciocinar. Queima esses neurônios lendo Bíblia, estudando Bíblia. Tenha sede, tenha fome. Medita de dia e de noite, disse Deus a Josué por meio de Moisés. Medita de dia e de noite, Josué. Porque assim farás prosperar os teus caminhos. Tu quer prosperar, irmão? Tu quer prosperar, irmão? Teologia da prosperidade não tem a ver com dinheiro. Teologia da prosperidade bíblica, verdadeira, genuína, tem a ver com amor à palavra. Assim farás prosperar. Eu quero prosperar. Quem quer prosperar? Deus está dizendo, vai para a palavra. Vai para o caminho da prosperidade e está na palavra. Aí não pode a mocidade no culto domingo à noite festivo com a casa cheia, o pipoco do trovão. Quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, aquela emoção toda no sábado de noite. Quando é do domingo de manhã você procura os que queriam conhecer Jesus. Cadê? Mas não vejo. O professor da EBD de jovens já vem bem animado, né? Opa, tá todo mundo querendo conhecer Jesus? Eita, amanhã é o dia que a sala vai estar cheia. Aí quando o professor chega, fica igual aquele meme do John Travolta. Vocês já viram aquele meme na internet do John Travolta? Cadê? Como assim? Cadê? É o jovem cantando aqui na terra, quero conhecer Jesus, e Jesus lá do céu dizendo, vai para EBD, vai para EBD. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu virei e me manifestarei a ele. Jesus quer se fazer conhecido da igreja. Jesus quer se revelar à igreja. Jesus quer se manifestar à igreja. Mas a condição é, guarda a minha palavra, guarda a minha palavra, guarda a minha palavra. Eu creio em revelação. Eu sou pentecostal até o osso, mas a revelação que eu creio procede da palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu me revelarei a ele. Agora crente que fica só atrás de farofada, de batucada, não pode ver um pandeiro tocando que já corre, não pode ver uma sanfona aberta que já vai embora. Você não quer avivamento, você quer um show, você quer um espetáculo. E hoje, irmão, a gente está vivendo uma época de cultos performáticos, né?
Pregador de agenda cheia é pregador performático, pregador que desce do púlpito, que corre, que tira o paletó, que eu não sei que mania é essa, me desculpem aqui um parênteses bem rapidinho, mas não sei por que tem pregador que 5 minutos de pregação já tira o paletó. Eu prego há quase 30 anos, comecei cedo, criança ainda, eu nunca precisei tirar o paletó pregando, entendia, meu, que eu saio suado, às vezes eu coloco os meus paletó para lavar, tá aquela mancha cinza aqui atrás, mas eu nunca precisei, eu não quero entender que mania é essa de prega 5 minutos, tira o paletó, é porque é para parecer suadão, bombadão, musculoso não é, porque não tem pregar esses pregador musculoso todo meio na Assembleia de Deus, não tem não, tem pastor? Para mostrar os músculos eu sei que não é. Rapaz, fica com esse paletó, rapaz. Prega a Bíblia, a unção não está no paletó, na camisa, no grito, na corrida, na performance, no trejeito, nas caras feias. A unção está na palavra e no Espírito na palavra, no Espírito e na palavra. Prega a palavra e deixa que o Espírito faz o movimento. Eu digo que o texto bíblico enfatiza que homens, mulheres e todos que podiam entender estavam presentes. Isso é EBD. EBD não é para uma faixa etária exclusiva. Você vê, irmãos, que essa é uma grande vantagem que a escola bíblica dominical tem em relação ao seminário teológico, em relação à faculdade teológica. Por quê? Porque o seminário tem a sua importância, a faculdade também, mas geralmente é frequentado por quem? Por quem pelo menos tem o ensino fundamental completo, não entra numa faculdade que não tiver terminado, por exemplo, o ensino médio, não é? Então, tem um corte. Tem um corte etário, tem um corte, vamos dizer assim, social, para você poder integrar essas instituições. Na escola dominical não tem corte. A escola dominical é frequentada, como diz o texto, no versículo 2 e no versículo 8, que nós lemos. Ou é o 8, é o versículo 2. Homens, mulheres e todos que podiam entender. E repete o versículo 3. Era isso que eu estava procurando, pois eu vi uma repetição. Tanto 2 quanto 3. Homens, mulheres e todos que podiam entender. Isso inclui as crianças. A escola bíblica dominical é essa agência, por isso que ela é popular, por isso que ela deu certo. Em alguns lugares ela está engateando. Em alguns lugares ela está sendo sabotada, infelizmente. Em algumas igrejas, a EBD está sendo sabotada. Estão querendo trocar a EBD por um chá de irmãs, por um passeio, por atletismo dos obreiros. Tem igreja por aí que tem. Os obreiros fizeram um time de futebol e já não tem mais EBD não. Eles vão domingo de manhã jogar bola. Isso é sabotar a escola bíblica dominical. Mas as igrejas que valorizam a escola bíblica dominical, e a igreja Assembleia de Deus de Serrinha é essa igreja que valoriza. Diga amém. Até porque vocês não fariam um evento desse se não fossem zelosos com esta instituição de ensino. Ela integra homens, cadê os varões? Digam glória a Deus. Mulheres, digam glória a Deus. E os pequenininhos cordeirinhos do Senhor que estão ali nas suas salas, tomando o ensino da palavra de Deus na linguagem que eles podem entender, que eles podem aprender, mas ninguém fica de fora. Por isso que a gente pode fazer a campanha, cada membro um aluno da escola bíblica dominical. E isso aqui é coração de mãe, sempre cabe mais um. Irmão, se tem uma coisa que você não vai ver acontecer, é a igreja cancelar a EBD por falta de espaço para tanta gente. Às vezes se cancelam eventos porque não comportava tamanha multidão naquele evento. EBD nunca vai acontecer isso, porque nem que a gente leve o povo para debaixo do pé de pau, no meio da rua, mas a gente vai dar aula para todos que quiserem ouvir e aprender a palavra do Senhor. Cadê os professores que concordam com isso? Professores que estão dispostos a dar aula debaixo de pé de pau, se preciso for. Se a sala for pequena, vamos procurar um pé de algaroba e vamos dar aula debaixo dele. Mas ninguém vai ficar sem ter aula. Todos quantos tiverem sede, vinde às águas. Está aí na capa da sua apostila uma imagem muito simbólica, que é uma fonte de água jorrando, ligada com a Bíblia Sagrada. Pois é, a mensagem esta noite é essa: todos quantos tiverem sede de Deus e de sua palavra, venha, pois a fonte está aberta, está correndo, e a água é limpa e é de boa qualidade da escola bíblica dominical. Eu digo aí que a leitura da lei não foi um evento meramente litúrgico. Os levitas, junto com Esdras, explicavam o sentido do que era lido, de modo que o povo entendia claramente. É um cuidado que nós professores temos sempre que ter. Ler o texto bíblico
fazer menção ao texto da revista, mas oferecer a explicação. Não é suficiente você apenas ler textos, ler a revista e deixar o aluno a ver navios. Até porque, venhamos e convenhamos, se for apenas para ler, o aluno não precisa da ajuda do professor quando o aluno já é alfabetizado, quando ele já aprendeu a ler. Ele precisa do professor, se ele não é alfabetizado, para ser alfabetizado. Mas uma vez que ele for alfabetizado, ele já não precisará do professor para ler. Mas ele continua e para sempre precisará do professor para lhe explicar. Então o professor precisa, a exemplo de Esdras e dos levitas que o auxiliavam, pois o versículo 7, como também o 4, aliás, do 4 até o 7, se faz menção de levitas. Olha aqui, ó, músicos, cantores, regentes de conjunto. Levitas, professores, que ladeavam Esdras, lendo e explicando a palavra de Deus para o povo. E aqui é muito interessante para eu abrir um parênteses, pois temos corriqueiramente associado levita à música. Associado levitas apenas a cantores e tocadores. Bem, primeiro que não existe levita hoje, porque levita é da tribo de Levi mesmo, né? Mas se você quer fazer essa associação análoga, aí você precisa ser mais bíblico e entender que o levita não era só músico. Tá, nos dias de Davi, Davi fez uma reforma espiritual no culto em Jerusalém, em Israel, e delegou equipes de levitas para assumirem o canto. Davi agrupou levitas para ministrarem louvor ao Senhor no culto, mas não só isso. Davi também delegou levitas para serem superintendentes da obra de Deus. Então, os superintendentes e superintendentes, se formos manter a analogia, deveriam também ser chamados de levitas. Davi designou levitas para cuidarem da portaria do tabernáculo e posteriormente, nos dias de Salomão, do templo. Então, se é para manter a analogia, porteiros também deveriam ser chamados de levitas. E agora, muito depois dos dias de Davi, nos dias de Esdras e Neemias, vemos levitas professores, ensinando a palavra de Deus ao povo. Então, se é para manter a equivalência de funções, deveríamos também chamar professores da escola bíblica dominical de levitas. E ninguém faz isso. Então, de duas uma, ou a gente trata todos os oficiais do culto, todos os obreiros da casa do Senhor, todos aqueles que são envolvidos na realização do culto, pois os levitas eram os oficiais do culto, eram responsáveis pelo culto nas mais diversas frentes de trabalho, ou nós, por analogia, reconhecemos que todos são levitas, ou então a gente deixa de chamar o povo de levita e chama no nosso português mesmo, como é: porteiro de porteiro, professor de professor, superintendente de superintendente, músico de músico, cantor de cantor. Quem entende o que eu estou dizendo, diga amém. Mas o fato é que nós temos aqui o quê? Levitas auxiliando o sacerdote, que é o chefe dos levitas, no ensino da palavra de Deus. E eles estão cuidadosos para esclarecer o sentido da lei ao povo, para que ninguém volte para casa com dúvida. Pega essa, professor. Essa é a nossa tarefa. É ensinar com tamanha clareza, com convicção e com didática, a ponto de conduzir aqueles que nos ouvem à compreensão da palavra de Deus, de modo que eles saiam com suas mentes iluminadas. Até porque diz o ditado italiano que professor é vela que se consome para iluminar outros. Eu acho isso fantástico. O professor, ele se consome como? Na oração, na leitura, no estudo, na exposição. E enquanto ele se consome preparando-se para ensinar e ensinando, ele vai produzindo luz, fachos de luz, para iluminar a mente dos seus alunos que fizeram esforço para estar com ele, estudando a palavra de Deus. Então você, professor, não se contente em ser mero leitor de versículos bíblicos, recitador de versículos bíblicos, e nem apenas um reprodutor acrítico, sem reflexão, do que está na revista. Que você seja leitor, sim, expositor, sim, mas, acima de tudo isso, um explicador da palavra de Deus, gerando luz na mente e no coração do seu aluno, para que ele saia de cada encontro dominical dizendo: hoje eu aprendi mais um bocadinho da parte de Deus. Quem entende isso aqui? Faça disso a meta do seu trabalho, do seu ministério. É explicar a palavra de Deus com tamanha clareza que o seu aluno a compreenda, a absorva e não saia com a consciência tranquila, que ele saia com a consciência pesada.
dizendo assim: eu entendi, e só não obedeço se eu não quiser, mas não vou poder dizer diante de Deus que eu não obedeci porque não entendi. O meu professor não me deixou na ignorância, ele esclareceu, eu sei o caminho da verdade, e eu só erro se eu quiser. Quem entende isso aqui, diga amém. Já o capítulo 9, no final da primeira página, já no capítulo 9 de Neemias, vemos o povo reunido novamente, desta vez em jejum, diga comigo, jejum, confissão e adoração. São efeitos de um avivamento produzido pela palavra diante da qual eles foram expostos e que eles entenderam. Inclusive, eu falo aí no final desse meu texto, na primeira página, que a leitura da palavra continuava a ocupar um lugar central. Isso é bom, pastor, porque uma coisa é a conferência que nós fazemos aqui, é esse choque de realidade que nós trazemos, é esse impulso que nós trazemos. Mas escutem, irmãos e irmãs, quando vocês saírem por aquela porta ou quaisquer dessas portas laterais, o diabo lá fora vai querer arrancar as sementes que aqui são semeadas no coração de vocês. Ele vai querer fazer com que vocês esqueçam. Ele vai querer fazer com que vocês ignorem, desprezem, não voltem a pensar sobre isso. Como na parábola do semeador. A semente que caiu no caminho, as aves vêm e comem. É o que o diabo está esperando para fazer quando esta reunião terminar. Mas em nome de Jesus Cristo, desde agora, eu o repreendo pela autoridade que há no nome, no sangue e na palavra de Jesus Cristo. As sementes que estão sendo jogadas sobre sua mente e seu coração, ninguém vai roubar. E aquilo que você está aprendendo hoje, aquilo que você está recebendo hoje, você voltará amanhã para receber mais uma porção. Você vai carregar depois de amanhã. Você vai projetar isso na segunda-feira, quando as luzes do templo se apagarem, quando as portas do templo se fecharem, e você voltar para casa na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Esta palavra continuará sendo objeto de seu interesse, de seu amor, de seu afeto, de seu carinho. Quantos querem assumir comigo o compromisso de ler a Bíblia todos os dias em suas casas e não terem apenas encontros casuais com ela? Porque Deus não quer encontros casuais. Quem gosta de encontro casual é amante prostituta. Deus não tem nada a ver com isso. Nós estamos casados com Ele. Nós somos a noiva do Cordeiro e Ele nos quer todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. No dia seguinte o povo voltou, querendo mais. E aí eu acho interessante, pastor Nathaniel, o versículo 13, eu faço questão de ler com vocês. E peço a atenção especial dos meus queridos colegas obreiros. Ainda volte para o capítulo 8, por favor. Não é nem o 9, é o capítulo 8 ainda, versículo 13. Porque o primeiro dia foi o dia da leitura da lei que Esdras fez. O início do avivamento espiritual. Mas o avivamento, quando é verdadeiro, ele é duradouro. Ele não se acaba com o apagar das luzes. No dia seguinte, olha aqui, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes, colegas de Esdras, e os levitas em geral, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para quê, irmãos? Para jogar bola? Para jogar baralho? Para jogar dominó? Porque hoje tem líder que se reúne para essas coisas, mas não se reúne para a escola bíblica dominical. Não se reúne para consagração, para oração. Tem gente que se reúne para jogar dominó, para jogar baralho, para jogar futebol, mas não se reúne para isso aqui, para estudar as palavras da lei. Agora, sabe qual é a diferença desse segundo dia para o primeiro? É que no primeiro dia nós temos o povão, todo mundo, as massas reunidas, homens, mulheres e todos quantos podiam entender. Nesse segundo dia, o público é mais restrito. E sabe qual é o meu palpite aqui? É que nós estamos diante se quiserem tomem nota, primeira EBO da história. A primeira escola bíblica de obreiros. Porque quem é o público aqui agora? Chefes de família, sacerdotes, levitas, são os líderes, são os homens. As mulheres agora não estão presentes, as crianças agora não estão presentes, são os obreiros que estão presentes. E o que é que eles estão buscando? A mesma coisa que o povão buscou no dia anterior: Bíblia. Bíblia. Desconfiem de obreiros que não frequentam escola bíblica dominical. Desconfiem de líderes de departamento que não frequentam a escola bíblica dominical. Desconfiem. Liderança aprovada por Deus, Paulo já deu a receita. Apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, e que faz o quê? Maneja bem a colher de pedreiro.
Porque tem obreiro que trocou a Bíblia pela colher de pedreiro. É um excelente construtor. Constrói tanto que não tem tempo de vir a EBD. Eu acredito que nós precisamos ter uns mestres de obras, como Neemias em nossas igrejas. Neemias ele nem era, mas ele assumiu a função de um construtor. Mas Neemias está aqui, ao lado de Esdras. Quer a prova? Quer a prova de que Neemias, o construtor, está aqui? Capítulo 8, versículo 9. Neemias, responsável pela construção do muro, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia, diga comigo, Neemias, o mestre de obras, estava lá, naquele dia, quando a Bíblia foi aberta, lida e explicada. Onde estão os construtores hoje? Onde estão os obreiros mestres de obra hoje? Que se orgulham de terem construído esse templo, aquele templo, construiu uma grande igreja. Companheiro, a única habilidade biblicamente exigida de um pastor não é ser hábil para construir, não é ser habilidoso para gravar dancinha para a mídia, para o TikTok, da igreja para o Instagram, não é ser simpático, extrovertido, não é saber contar coisas engraçadas no púlpito. A única habilidade biblicamente exigida de um pastor nas cartas pastorais é esta. Se exige muitos predicativos morais, muitas qualidades morais, mas a habilidade, a aptidão, a única que se exige é apto para ensinar a palavra de Deus. Se o pastor, se o obreiro, se o ministro despreza a única habilidade que a Bíblia exige dele em nome de outras competências, desculpe minha franqueza, mas tal obreiro fracassou para o ministério a que ele foi chamado. É tão digno, mas tão digno o ministério da palavra, que quando a igreja reclamou aos apóstolos o direito das viúvas de receber a provisão cotidiana que a igreja estava falhando em lhes dar, os apóstolos disseram: este é um importante negócio, mas não é para nós. Escolham entre vocês homens que sejam santos, sábios, cheios do Espírito Santo, sobre os quais vocês deem essa incumbência. Quanto a nós, perseveraremos no ministério da oração e da palavra, da oração e da palavra, da oração e da palavra. Um pastor que não gosta de orar e não gosta de estudar e ensinar a palavra está reprovado para o ministério santo do Senhor. São verdades que nos incomodam, mas se a mudança não começar daqui de cima, ela não chega aí embaixo. Se aqueles que estão na linha de frente não se colocarem como modelos, como referências, nós não teremos autoridade para reclamar do povo compromisso com aquela palavra que nós largamos, que nós abandonamos. Quem entende isso, diga amém. E aí, meus irmãos, para finalizar esse primeiro momento, pois já cumpri meu horário e não saí nem da primeira página ainda, só para vocês verem a riqueza de conteúdo que é esse assunto. No dia seguinte, os chefes das famílias estão lá, buscando a palavra de Deus. E aí eu finalizo esse primeiro momento. Amanhã, quem tiver fome e sede, venha. Quem vai vir amanhã? Diga amém. Amém. Diga: se Jesus quiser, eu vou vir. Passa um óleozinho nas costas, para aliviar um pouquinho a dor, e vem. Mas eu digo, finalizando aí essa primeira página, e com o primeiro parágrafo da página seguinte, eu digo: a leitura da palavra continuava a ocupar o lugar central, alimentando o processo contínuo de arrependimento, louvor e compromisso com Deus. Esse avivamento não foi emocionalismo passageiro, mas fruto da compreensão, diga compreensão, e compenetração. Você consegue dizer essa palavra? Compenetração da palavra. Compreensão, eles entenderam, porque tinham professores, mestres, pedagogos, didáticos, que liam com clareza e explicavam com eficiência. Então eles entenderam, eu entendi. E aliás, irmãos, olha aqui, ó, pentecostais, nós precisamos muito disso aqui. Entender. Diga entender. Nós estamos sentindo muito, mas entendendo pouco. Alguns cultos nossos eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu estou sentindo. Você já viu? E é muito fácil, o pregador e cantor sempre, quem já sentiu a presença de Deus? A gente sempre faz essa pergunta. Mas eu acho que está na hora da gente começar a perguntar: quem entendeu a palavra essa noite? Quem entendeu a mensagem esta noite? Porque é muito sentir, a gente vive uma sintomania, pastor Nathaniel. Tudo é sentir, sentir, sentir. Irmão, o espírita também sente. Quando o espírito baixa lá na mesa branca, na mesa azul, verde, rosa, pink, sei lá, o diabo 4, quando desce lá, ele sente arrepio. Chico Xavier também sentia.
No candomblé também sentem, também tremem, também desmaiam. Sentir não é tudo. Eu quero saber se você está entendendo. Pergunte ao irmão do seu lado, você está entendendo? Está entendendo a palavra hoje? Está entendendo a mensagem? A palavra ela é fogo, e o fogo tem duas propriedades básicas. O fogo arde, e quando arde a gente sente, eita, queimou. Mas o fogo também dissipa as trevas e dá a direção correta. Compreensão é entender a palavra, e compenetração, o que é? É sentir-se convencido, tocado pela palavra. É a palavra entrar nas entranhas da sua alma, nos porões da sua consciência, tomar todo o seu ser, e você, convencido por ela, sair de um culto como esse dizendo: eu preciso ser mais crente. Eu preciso. Lembra do povo ouvindo Pedro pregar? A Bíblia diz que o povo se compungiu, se entristeceu no coração. A tristeza, segundo Deus, que opera arrependimento, o povo também sentiu. Pois o versículo 9 diz que o povo chorava. Capítulo 8, versículo 9 diz que o povo chorava. Ouvindo a exposição e a explicação da lei, o povo chorava. Isso quer dizer que a palavra Deus tocou na alma, não apenas tocou na aparência, foi lá na essência, feriu o coração. E oh, irmãos, o quanto nós estamos precisando ser feridos hoje, tão acomodados que estamos, tão negligentes que somos, muitas vezes tão fracos na caminhada e desinteressados. Precisamos que Deus nos toque como tocou Jacó no val de Jaboque, e nem que a gente volte mancando para casa como Jacó mancou o resto da vida, mas desde que a gente volte transformado por Deus, terá valido a pena. Ó Deus, fere-nos o quanto precisa ferir, toca-nos o quanto precisa tocar, mas não nos deixa voltar para casa da mesma forma. Com penetração. Que a cada aula nossa, nossos alunos saiam para casa dizendo: eu preciso ser diferente. Fique de pé, eu quero encerrar essa ministração com oração abençoando sua vida. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Pai, estamos agradecidos a Ti, Senhor, por este primeiro encontro desta conferência. Estamos agradecidos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que produz calor e luz. Estamos agradecidos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra penetra no mais profundo do nosso ser, tirando-nos, Senhor, do comodismo, tirando-nos, Senhor, da letargia, gerando ânimo, fé, desejo pela Tua presença. Pai, que esta Tua palavra fique em nossos corações depois que as portas do templo fecharem e as suas luzes se apagarem. Que esta Tua palavra fique remoendo nossa mente durante toda esta noite, a tal ponto, Senhor, de termos visões dos céus quando dormirmos hoje. Não deixa nenhum crente desatento depois desse culto. Oh meu Deus, gera em nós, Senhor, amor, sede, fome pela Tua presença, pela Tua palavra, pela Tua verdade, pela Tua justiça, como foi nos dias de Esdras e de Neemias. Levanta hoje também mestres habilidosos na leitura, na explicação, na aplicação da Tua palavra, e produz, Senhor, no coração de homens, mulheres e meninos, crianças, essa sede de Te conhecer mais e mais. Abençoe os obreiros, os pastores, os líderes, superintendentes, professores, vocacionados, alunos aqui presentes, que todos nós, Senhor, amanhã possamos encher as nossas classes de escola dominical para ouvir a Tua palavra e sermos conduzidas pelo poder que ela tem. Eu Te oro e abençoo este Teu povo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e aqueles que concordam com esta palavra e com esta oração, digam amém e graças a Deus. Deus abençoe, muito obrigado em nome de Jesus.